qual que é o sentimento que a pessoa mais tem, né, dos meus clientes principalmente? Que ele só vai ganhar mais se ele trabalhar mais. É a cabeça que a maioria tem. Por isso que tem burnout, por isso que tem um monte de coisa. Porque a pessoa, ela já começou no digital, ela com o esforço dela. A pessoa começou controladora. Se você tem um problema com o seu padeiro, você não consegue sair do caixa e ir no lugar do padeiro. Agora, no digital, se você tem um problema de tráfego, você vai lá e ajusta. Página, você vai lá e faz. Alguém não mandou mensagem, você fala, não, deixa que eu mando a mensagem no grupo. E aí você fica super controlador. E aí você associa isso ao fato de, pra eu ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. Olá, eu sou o Sandro Alex, um especialista aqui da Vump. Caso você não conheça a Vump é a plataforma de infoprodutos do Grupo Cogna, o maior ecossistema de educação do Brasil. Uma solução completa para os infoprodutores com área de membros, checkout, gestão financeira e recursos exclusivos para você. E também dona da Vump Cash, esse lugar sensacional com episódios maravilhosos e convidados com cases super relevantes hoje no mercado e tudo que você precisa aprender. E falando em cases relevantes para o mercado, tem aqui do meu lado uma pessoa espetacular também, Marcelo Pinazza. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sou o Marcelo Pinazza. Tenho uma agência de lançamento, mas também agora como especialista falo um pouco de gestão, de equipe, para quem é infoprodutor. Legal. E antes até de entrar no digital, você tem uma trajetória muito legal. Pelo que eu vi que você também já trabalhou muito com eventos, já trabalhou com personalidades muito grandes também nesses eventos. Como foi essa transição do completamente o físico, né? O evento é completamente físico, para o digital. Como aconteceu isso? Eu trabalhei com eventos por quase 15 anos. Então fiz desde evento universitário, desde evento distribuindo bebida, essas coisas, inclusive eventos proprietários, trabalhei muitos anos com formatura também, então acabei fazendo show com todo mundo possível e imaginário. Só que chega uma hora que cansa um pouco, né? Aí eu já acompanhava o pessoal do digital, principalmente Érico Rocha, na época do Snapchat ainda. Então, eu só estava vendo o que estava acontecendo, aí eu comprei um curso do Gabriel Goff, e ganhei o evento Fórmula de lançamento ao vivo do Érico Rocha, porque ele fazia aqueles afiliado, aquelas coisas, e acabei ganhando, fui lá, conheci, mas era só uma vontade, assim, e ainda continuei 100% físico. Eu sou muito amigo da primeira vencedora do MasterChef, a Elisa. Que legal. Então ela ganhou o MasterChef, foi pra França, quando ela voltou eu falei pra ela, por que a gente não lança um curso? Isso era final de 2018. Aí, em 2019, a gente lançou o curso e eu tinha 2 empresas e continuei com ela por esse ano inteiro, fazendo ali meio que à noite, meio como dava. Sim. Foi um projeto legal, a gente faturou acho que 1 milhão nesse ano, mas foi a primeira ponta ali. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, nossa, mas a pior coisa que pode acontecer é um comentário negativo no YouTube, para quem tá acostumado a ter problema com o evento, gente embargada, ter um monte de coisa, sei lá, e ver que o grande problema era, tipo, pequeno perto do que eu vinha passando, eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo. Legal. Aí foi essa a transição aí. E realmente o físico é um negócio que pode dar muita dor de cabeça. Principalmente evento. Principalmente evento. Ainda mais que você fez formaturas, etc. Você mexe com um público mais jovem, tecnicamente. Isso. Pode dar mais problema ainda. Com certeza, com certeza. Legal. Dificilmente alguém começa no digital já com uma player tão relevante. Isso foi bom da sua parte. Foi uma grande sorte aí, né? A pena é que não sabia fazer as coisas direito, né? Porque a época que o lead era 26 centavos, se soubesse mas fez o 1 que milhão, eu sei hoje, ia ser muito maior. Mas foi um bom começo, foi um projeto muito legal. Legal. E acompanhando você, Marcelo, anti-gestão, inclusive, né? Você fala que o mercado digital brasileiro, principalmente, ele ainda peca bastante em termos de gestão. Em termos até do que a gente aprende, o know-how corporativista. Né? E o que você acha que realmente inclui esses problemas de gestão no mundo digital? Quais são as principais áreas faltantes? O que realmente está pecando em termos de gestão? Eu acredito que no digital é muito 880, né? E o problema é que desde o começo você não tinha... vou voltar do começo para ficar fácil de entender. Pensa no cargo estrategista, certo, né? Ele não existe provavelmente em nenhum outro lugar, só para quem é infoprodutor.
Só que o que é esse cargo? Esse cargo, a pessoa pegou o head de marketing e desassociou quem cuida da estratégia e quem cuida da equipe. O head de marketing faz o quê? Né? Ele pensa na estratégia e garante que a equipe execute. Como há 3, 4 anos atrás você podia nem fazer conteúdo, você só fazia CPL, você não precisava pensar nisso, você não tinha uma equipe. Então você só precisava pensar na estratégia. E aí, pensando na estratégia, surgiu esse cargo estrategista. Então, Entendi. quando a pessoa montava uma agência ou montava uma empresa, ele não se intitulava um empresário, ele se intitulava um estrategista digital. E aí, em vez de ele procurar alguma educação mais corporativa, ele ia procurar quem já falava do digital e acabava só falando de estratégia. Então, desde esse começo, pela barreira de entrada ser muito fácil, já foi pondo na cabeça das pessoas que não precisam. Porque pensa, se fosse abrir uma padaria. Se você vai abrir uma padaria, você tem que achar um lugar, tem vigilância sanitária, alguém tem que ir, você tem que ter um padeiro. Olha o tanto de coisa que você precisa ver para abrir uma padaria, por mais que ela seja uma padaria pequena de bairro. É. Agora, no digital, a grande maioria entrou sem 1 centavo. Então, a barreira de entrada é baixa, a pessoa só pensa na estratégia, a margem é alta, e no final das contas, você não pensa em gestão. Quando você está no mundo físico, gestão é sobrevivência. No digital, gestão é escala. Então, a pessoa não pensa nisso, entendeu? Uhum. Interessante, dá até para parafrasear isso aí. É. Porque realmente eu já vi muito, já atendi e já participei da estratégia de muitos produtores grandes. E tem uns que faturavam, vamos falar, a partir de 1 milhão anual, faturavam sozinhos esse 1 milhão anual. Normal. O Mas meu começo, eu e seu Elisa comer gravava na sala de casa Exatamente. e era só nós dois. Então você tem essa possibilidade. Mas a pessoa, ela criava-se uma gestão, um time, um aspecto um pouco mais corporativista, uma hierarquia top-down ali, só quando ele queria, tá, então como é que eu faço para aumentar então meu faturamento? Então, só nessa hora. Você acredita em aqui que um infoprodutor que esteja iniciando, não iniciando, mas já tem um faturamento legal, você indicaria ele a ter um time de fato para operar de forma ter uma gestão aprimorada dentro do seu negócio, ou só quando ele atingir níveis que, tá, eu preciso de uma gestão agora? Eu acho que tudo tem relação com o tempo livre que você tem. Porque, pensa assim, tem uma coisa diferente dos outros no digital. A gente vende, né, ou a estratégia em si, ou conhecimento. Então, como eu vendo o conhecimento de alguém, tem uma analogia que ela é mais importante no digital do que em outro lugar. Por exemplo, se você for o melhor personal trainer do mundo, garante que você vai ter uma academia de sucesso? Não. Se você for o melhor padeiro do mundo, garante que você vai ter uma padaria de sucesso? Não. Mas se você for o melhor especialista naquela área, 99% de chance de você ter sucesso. Por quê? Porque você vende muito mais o seu conhecimento, o quanto você consegue agregar de valor, do que a gestão em si. Então, nesse caso, quanto mais tempo você tiver livre, mais você consegue fazer esse dinheiro. E por que no começo a pessoa ganha dinheiro e depois começa a parar? Porque ela faz aquilo que ela é boa para fazer. Ou o estrategista estrategiando, ou o especialista fazendo a conteúdo, ele vai crescendo. Chega uma hora que ele não consegue fazer sozinho. Aí ele começa a colocar pessoas para trabalhar. O que acontece? Aumenta a complexidade. Se aumenta a complexidade, fica mais difícil gerenciar. Só que não é o que a pessoa sabe fazer. Aí ela ou anda de lado ou ela cai. É o que a gente chama que a pessoa saiu da zona de genialidade. Por quê? Porque aquele tempo que ela gastava com o que ele era bom, ele começa a gastar com a equipe. Começa a gastar em algo que não vai gerar resultado para ele. É aquele momento que você vê os melhores estrategistas. Na verdade, o trabalho dele é praticamente um gestor de projeto. Porque ele não faz mais estratégia, ele fica garantindo que as pessoas que ele paga para fazer o trabalho estão efetivamente fazendo o trabalho. Olha que doideira. Legal, gostei. Quais são hoje, pensando nisso, os princípios de gestão que você defende? Que você incita seus clientes, por exemplo, a ter? O principal, é até por isso que vem o antigestão, porque o antigestão não é contra a gestão. O antigestão é anti-burocracia, anti-perder tempo. Porque por essa associação que eu tô falando para você, o que a gestão corporativa ensina? Que você tem que virar um gestor para que você consiga que a sua empresa rode, e você precisa ser um gestor. Eu não quero que você não mude de profissão. Eu quero que você consiga colocar um sistema, um framework
que funcione e que você não tenha que virar um gestor, que você possa ser o especialista e o estrategista. É isso que eu defendo. Que a pessoa consegue replicar no digital mais fácil do que em outros lugares. Porque lançamento é muito parecido, perpétuo é muito parecido. Então, se você souber encaixar as coisas e souber algumas coisas, você já consegue ter um sistema muito à prova de falha, sem necessariamente precisar ter as pessoas mais competentes e sem ter que virar esse gestor. Entendeu? Acho que esse é o ponto importante, porque o que vai te dar dinheiro é você como especialista ser mais especialista e estrategista ser mais estrategista. E aí você precisa ter um ecossistema, né, dentro da sua empresa que garanta isso. Legal. Que é o que eu prego, entendeu? Por isso que é o anti-gestão nesse caso. Mas você também indica eles a ter uma equipe? Com Com certeza. certeza. É a base de tudo, né? Só que aí a gente traz outro, aí a gente traz outro problema, que também tem N facilidades do digital, mas também tem N problemas. Um deles é a facilidade da gente terceirizar. Não existe outra empresa, né, outro formato que você consegue terceirizar todo mundo. E aí o que acontece? Desde o começo, quando a gente começa a aprender gestão, você ganha dinheiro no digital. Você vai aprender ali alguma coisa de gestão. Alguém vai te falar, cara, você tem que sair do operacional e ir para o estratégico. É o que todo mundo fala. Só que você precisa saber sair do operacional. Só que o digital, ele te possibilita falar assim, amanhã eu vou terceirizar meu design. Amanhã eu vou terceirizar minha copy, terceirizar meu tráfego. E você coloca uma porrada de gente no operacional. Só que você nunca chega no estratégico. Por quê? Porque você fica de babá dessa galera. É, Você vira zelador da sua empresa. Então, essa facilidade também ocorre um problema, que o cara fica com aquele sentimento, cara, eu era mais feliz, ganhava mais dinheiro quando estava sozinho. Agora eu tenho 5 pessoas, tenho um monte de gente para cuidar, as coisas não saem do jeito que eu quero, eu tenho que ficar olhando essa galera, eu viro babá da galera, zelador de empresa. É o que acontece. Por quê? Por causa dessa facilidade da terceirização, traz um problema estrutural. E aí, efetivamente, você não tem tempo livre, que é o que a gente... Você nunca chegou no estratégico, você parou ali naquela fatia que é o tático ali, que a gente chama, né? legal. E para esses produtores, por exemplo, que sofrem desse processo de gerir equipes, né, qual estratégia você indicaria para eles para gerir uma equipe eficaz, de forma eficaz e que a pessoa continue ali na parte estratégica como especialista, não se perca no tático, porque quando a imagem do negócio se perde no tático, tem a demanda que não está sendo atingida do outro lado. No final a pessoa ficou no tático, qual que é o grande problema, né, pra gente tentar resolver? Quando você saiu do operacional, não chegou no estratégico, você parou no tático. E o que acontece é que todas as decisões precisam passar por você. Se todas as decisões têm que passar por você, ninguém toma decisão sozinho. E aí você é o salvador e a âncora da sua empresa ao mesmo tempo. É por isso que trava, é por isso que anda de lado, é por isso que você vai caindo de performance por causa disso. Então, nesse caso, o que a pessoa precisa entender é o como eu consigo ter uma equipe, pessoas que consigam pensar minimamente como eu pensaria para que consigam tomar as decisões por mim. Esse é o grande ponto. Vou dar um exemplo para ficar fácil de entender. Eu trabalhava com formatura e um dos nossos princípios na formatura era que as pessoas elas se sentissem em casa quando fossem para os nossos eventos. Essa era uma das crenças nossas, os nossos valores. Então a Legal. pessoa tinha que ir se sentir em casa porque a gente acredita que é o segundo momento mais importante tirando o casamento, né? Então, chegou um momento que ia ter um evento e estava 15 mil reais sobrando desse evento que precisava ser investido na festa. E a minha equipe estava discutindo o que ia fazer com esse dinheiro. O pessoal do comercial trouxe a ideia de colocar mais painel de LED, deixar mais bonito, porque é mais fácil para eles venderem depois para quem eles forem levar de prospecção. E o meu time de CS, né, de atendimento, queria colocar climatizador. Qual que foi a decisão deles sem eu participar? Colocar climatizador. Por quê? Porque um dos nossos valores era efetivamente que a pessoa se sentisse em casa. Se eu não tivesse isso pré-definido, ou algum guia que ensinasse as pessoas a pensar como eu gostaria que pensasse, o que ia acontecer? Eles iam chegar na mesa e falar para mim, chefe, seguinte, temos um problema. Tem 15 mil aqui. O comercial quer comissão, então quer pôr no LED. Agora o pessoal do atendimento, eles têm método de pesquisa de satisfação. Eles querem colocar. E aí eu tenho que resolver o problema. Qual que é a solução?
É a gente criar uma estrutura que garanta isso, criar uma fundação, criar, digamos, um código de conduta, né? É cultura empresarial mesmo, né? Você tem que Exatamente. formular uma cultura em que os funcionários ali todos conheçam e participem dessa cultura, né? Isso, e não Isso vai precisa ser o também no mais. recrutamento, né? E não precisa ser o negócio da cultura, o mais complexo. É, São algumas coisas para você conseguir desenhar esse código de conduta que, pô, mas isso é difícil de fazer. Só que você só faz uma vez, entendeu? Porque depois é fácil de seguir. Sei lá, qual que é o código de conduta mais famoso e forte que tem? A Bíblia. Todo mundo quer a salvação que segue ali, né? Quem é cristão, pelo menos. E ali você sabe exatamente se a pessoa é ou não é, se ela segue ou não segue. Tem uma porrada de regra, tem uma porrada de história, tem uma porrada de coisa que não deixa margem. Óbvio que sempre tem um pouco de interpretação, mas se a pessoa quiser seguir aquilo à risca, é um código de conduta que une todos os cristãos para tomar decisões pré-estabelecidas. É a mesma coisa que você acho faz que na sua empresa. um ponto de cultura forte, tanto para os cristãos, tá, o que Jesus faria nessa casa? Nessa casa. Nessa causa. O que Jesus faria nessa decisão aqui agora? Você, por exemplo, tá, o que eu, por exemplo, fosse ter uma decisão de autonomia minha? Tá, o que a VUMP faria? O que estabelece-se com a cultura instaurada na VUMP para que não ocorra nenhum prejudicial à nossa marca, sabe? Uhum, Acho que é um ponto interessante. O pessoal sabia que a exatamente. cultura da sua empresa era deixar Como se a pessoa se sentisse em isso, casa como se sentisse em casa. efetivamente. Então o pessoal dissesse, olha, mais alinhado à cultura é isso. É isso. E aí as pessoas vão conseguindo tomar decisão em cima disso. E o principal ponto é que, óbvio, que aí eu tô dando um exemplo que é algo. É uma crença, né, mais genérica. Mas isso vai valer para contratação, vai valer para todas as coisas. Porque se você trouxer as pessoas alinhadas à cultura e você tiver um código de conduta para ela seguir, fica muito mais fácil de você entender se as Uhum. pessoas estão fazendo ou não. Porque no final das contas, o que é a cultura? É o DNA da empresa. É o que acontece quando o dono não está vendo. A resposta é essa. É, Então você precisa ter algo que garante que tá. Porque só assim eles vão conseguir tomar decisão como se fosse você. Senão as pessoas não vão tomar decisão, ou cada um vai tomar uma decisão diferente, né? E aí vira doideira, né? Se é. cada um for tomar a sua decisão. Se cada um for fazer o que achar melhor, não vai ter ali um ponto inicial de tá, mas qual é o melhor em termos de tanto negócio quanto em relação à empresa de fato. Entender que vai ter uma cultura, a pessoa querendo ou não. Não tem É. como não ter. Mas isso é melhor então ser criado, né? Eu acredito que evento, principalmente quem trabalha com produção de evento, eu conheço alguns, e é uma área muito caótica. Toda a área do evento que pode acontecer e tem que lidar com vários pontos que pode ter dado errado ou pode dar errado e, sabe? Muito caótico. Então você tem já essa expertise avaliada. Por isso que você ajuda as pessoas, claro, que você atende a prevenir algumas coisas pensando nessa gestão. Como você acredita que essa sua trajetória, essa sua expertise ajudou você no digital? Quais aprendizados você trouxe, que você aplicou e, ó, deu certo? Ó, foram as três coisas que, inclusive, são a base da antigestão, né? A antigestão ela é um tripé que ela liga três pontos. O primeiro é um modelo de negócio escalável, que tem a ver muito com cultura, Certo? parceria, essas coisas. O que a gente chama da máquina mesmo de performance, que é a equipe, e você conseguir ter previsibilidade, um monitoramento previsível, que é a questão de processos, indicadores. Então, é cultura, pessoas e processos. Então, juntando isso na jornada como um todo. Evento. Evento é praticamente processo, né? Principalmente quando você trabalha com formatura, que são muitos fornecedores, por exemplo, não dá para você colocar o carpete na formatura e depois você colocar o lustre, porque vai passar uma máquina ali e vai acabar com o seu, com o seu carpete. Não dá para banda passar som antes do som estar instalado. Então, quase tudo de evento é processo, principalmente porque as pessoas chegam ao mesmo tempo no evento, né? Então, praticamente tudo isso é processo. Do ponto de vista de equipe, o que me ensinou muito? Diferente de tráfego, que tem um monte de pessoas que ensinam tráfego, você consegue entrar numa comunidade, alguma coisa assim, e ver um monte, ninguém é formado em evento. Pode até ter cursos de evento, mas ele é muito mais focado para o corporativo, né? Para fazer eventos stand.
Mas evento universitário, show, essas coisas não existe. Então, se você perder um bom colaborador, você acaba levando muito tempo para treinar essa pessoa. Então a gente tem que sempre tentar tirar o máximo de performance com aquelas pessoas. Por quê? Porque inclusive eles rodam entre os concorrentes, que são poucas pessoas que fazem isso, né? Uhum. Então isso de equipe ajudou muito a gente a aprender sobre contratação, sobre estrutura, porque eu não podia perder essas pessoas. E a parte da cultura veio quando a gente teve mais de uma empresa, né? A gente tinha mais de uma unidade e elas eram 200 e poucos quilômetros de distância uma da outra. Eu ficava em uma e meu sócio ficava na outra. Eu vi que as empresas, apesar de serem a mesma empresa, entregarem as mesmas coisas, elas estavam crescendo de jeito diferente. Então eu estava perdendo o melhor meu, que é, né, eu sou engenheiro civil, então essa parte mais racional da coisa. Então estava perdendo isso, só que estava ganhando em planejamento, uma empresa, e a outra não tinha tanto planejamento, só que estava com o DNA do meu outro sócio, que era muito mais comercial. Entendi. Então as duas empresas estavam crescendo com culturas completamente diferentes, porque ninguém estava olhando para isso. Foi aí que a gente começou a pensar em cultura, olhar em cultura, e foi uma das coisas que eu mais me apaixonei. Tanto que eu fiz consultoria de cultura por um tempo, né? Nessa minha transição do físico para o digital, eu dava consultoria, né, para Que as legal, empresas de cultura. que legal. E você já foi mentor de mais de 200 donos de agência, passando todos os processos, tanto de gestão, aprimorar até o faturamento dessas agências. Então, desse contato, o que você já tirou de mais valioso? Tá? Entre esses 200 que você já passou por, sei que foram clientes, né, Uhum, tecnicamente. uhum. Então, o que você já tirou de mais valioso dentre todo esse contato? Porque é uma rede de contato bem, bem forte. É, acho que assim, tem diversos aprendizados, né? Tem desde, óbvio, você ter contato com bastante gente, isso pode gerar negócio para você. Sim. Então, quanto mais você ajuda as outras pessoas, mais isso se retroalimenta, principalmente no nosso meio, que é fácil você conversar e ter contato com as outras pessoas, né? Não é igual uma empresa que pra você conseguir conversar com um gerente, É, você aqui não, você tá num grupo de mastermind, você manda uma mensagem, você tá dois WhatsApp de conversar com praticamente qualquer pessoa do sim. digital. Isso ajuda bastante. E nesse caso, como a gestão é algo muito embrionário no digital, e agora as pessoas estão precisando mais por causa da sofisticação do mercado, né? Que é o que. Pô, por que antes não precisava de gestão e agora precisa, né? Eu já vou finalizar a sua pergunta. Porque antes você não tinha tanta coisa. Hoje você tem mensagem do WhatsApp, você tem automação, você precisa fazer um monte de conteúdo, você tem um monte de plataforma. Antes não tinha nada disso. No máximo você fazia alguns cortes, e antes disso nem corte, era só CPL. Como você tem que fazer mais coisas, você precisa de mais gente para te ajudar. E aí o fato de eu ter pego isso do começo, do quando não precisava, e agora com as pessoas precisando, foi que a gente foi notando que assim, cara, mas será que você precisa ir tanto para um mercado é, tradicional? Será que não tem esse meio do caminho? Então, o que a gente mais aprendeu é que é um negócio processual e é um negócio que a pessoa consegue, não precisa ser zero gestão, mas não precisa ser o maior gestor do mundo. Que com pouca coisa, você já consegue ter algo muito diferente para a pessoa não ficar com esse sentimento qual que é o sentimento que a pessoa mais tem, né, dos meus clientes principalmente? Que ele só vai ganhar mais se ele trabalhar mais. É a cabeça que a maioria tem. Por isso que tem burnout, por isso que tem um monte de É. coisa. Porque a pessoa ela já começou no digital, ela com o esforço dela. A pessoa começou controladora, né? Eu gosto muito de dar exemplo de padaria, né? Então, se você tem um problema com o seu padeiro, você não consegue sair do caixa e ir no lugar do padeiro. Agora, no digital, se você tem um problema de tráfego, você vai lá e ajusta. Página, você vai lá e faz. Alguém não mandou a mensagem, você fala, não, deixa que eu mando a mensagem no grupo. E aí você fica super controlador. E aí se associa isso ao fato de para eu ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. E é esse que é o problema. E aí quando a pessoa fala, nossa, eu preciso de gestão, como é que eu já não tenho tempo? Como é que eu faço para ter mais tempo? Então a pessoa entender isso, que existe um meio do caminho e que a pessoa consegue ter algumas coisas prontas, já facilita pra caramba. Acho que foi o maior aprendizado. Porque como eu vim do corporativo, quando eu comecei a ter meus primeiros clientes, eu queria pegar tudo do corporativo e trazer para essas pessoas. E aí eu notei que a pessoa simplesmente não fazia. Ou só fazia quando eu fazia para ela. E Sim. aí que a gente foi adaptando para entender, cara, as margens são grandes, essa pessoa consegue contratar. Tem diversos benefícios que se a pessoa encaixar algum modelo que já funciona, ela consegue ter um resultado muito mais rápido, né? Legal, legal. E
Cara, você falou ali relacionado também agora desse ponto que eu achei interessante. Por que que antes não precisava de tanta gestão assim e hoje precisa? Porque as coisas realmente mudaram, né? Eu atendo alguns projetos que já vêm caminhando há um tempo. Então, antes desse processo de gestão aprimorada. E já tá, é só manutenção de estratégia. Né? Então, não mexe muito. Mas eu peguei agora um projeto que começa do zero e eu pude perceber essa diferença mesmo. Tem muita coisa que, se você quer faturar bem, tem muita coisa que você vai aprimorando nesse sentido que você precisa gerir. Então, eu tenho uma equipe de 4. Antes era só eu e o Carinho. Então, agora tem 4, porque precisa de alguns outros pontos a serem dados. Vendo que tudo isso aprimorou, como você enxerga o futuro do mercado digital pensando em gestão e treinamento de equipe? Quais tendências relacionadas a isso a gente precisa ficar de olho? Eu acredito que, assim como qualquer mercado, vou imaginar muito no futuro, né? Lá na frente é juntar em grandes conglomerados. Quando eu era pequeno, o tanto de banco que tinha. Agora tem 3, 4, né? Tinha um monte. Então acho que eles vão juntando. Até a rede de ensino tinha um monte. Agora tem poucas que são donas de quase tudo. Então isso vai acontecendo para a maior parte das coisas. Já existem movimentos, né, de pessoas comprando outras empresas digitais, enfim. Eu acho que esse é um futuro lá na frente. Mas por enquanto, como as margens são muito grandes, essa sofisticação assim ainda vai levar um bom tempo para chegar. O que vai acontecer é que cada vez mais vai se exigir diferenciação. Cada vez mais, não adianta só o especialista ser bom em técnica. Ele vai ter que se comunicar bem, ele vai ter que entender de estratégia de narrativa, ele vai ter que entender de criar tribo, criar movimento, Sim. criar comunidade, porque é isso que vai diferenciar das outras pessoas. E isso demanda da pessoa para fazer isso. E demanda de equipe, demanda de um monte de gente. Não dá pro cara fazer uma live por semana, arrancar 30 cortes da live e colocar para postar, porque isso não vai adiantar de nada. Né? Óbvio que vai adiantar, mas assim, Sim, pensando na mas... pessoa que encara isso como um negócio e quer crescer. Uhum. Então, ele vai acontecer igual qualquer outro negócio. A gestão vai ser uma peça fundamental para conseguir liberar as cabeças pensantes, liberando as cabeças que vão tomar as decisões estratégicas ou de conteúdo para conseguir ter um novo produto. Porque assim, pensa comigo, quais são as únicas duas formas da gente crescer no digital? Ou eu tendo mais produtos, ou eu tenho mais audiência. Tenho mais produtos para vender mais para uma audiência fechada, ou eu tenho um produto só para vender para uma audiência maior. O ideal é juntar os dois, né? Mais audiência e mais produto. Mas para eu ter mais produto, eu preciso ou colocar mais funil, né? Pensando em tentar vender esses produtos para uma base que já existe, ou eu preciso ter um outro especialista, ou eu preciso efetivamente criar vários produtos. Para eu ter mais audiência, eu posso ter um novo especialista, eu posso mudar minha comunicação, eu posso simplesmente pensar em novos funis. Sim. Todas essas opções que eu dei são opções que vão aumentar a complexidade do seu negócio. E se aumenta a complexidade, vai ficar mais difícil de gerenciar. E aí, mais difícil de gerenciar, te tira daquilo que você faz bem. Como que você resolve isso? Só resolve isso com gestão. Porque é o fato de, se ficou complexo, vai te tirar daquilo que te dá dinheiro. Vai tirar. Entendeu? Então você precisa ficar esperto com isso. E aí é só a equipe que vai conseguir falar assim. Porque o ideal é. Pegando esses dois pontos, por que a pessoa não cresce? Porque ela não tem velocidade, volume e previsibilidade. Para ela aumentar a velocidade que ela faz as coisas, precisa descer a qualidade. E para pôr volume, ela não consegue entregar. Ou entrega e não tem previsibilidade, cada hora é de um jeito. Porque o ideal do mundo é falar assim, Marcelo, eu queria lançar mais especialista. Pode colocar. Pô, pensei em fazer um lançamento semana que vem. Vamos fazer. Só que a maior parte da resposta das pessoas é, não consigo. A maior parte dos meus clientes, eles não dão conta. Eles ficam desesperados por causa... Não é que o cara não tá ganhando dinheiro, ele já aprendeu. Meu cliente já sabe fazer dinheiro na internet. É que ele vê aquele monte de dinheiro que ele tá perdendo. Ele tá deixando a oportunidade porque ele queria fazer a melhor Black Friday da vida dele agora. Só que ele tem 2, 3 especialistas e não consegue. Ou é o especialista sozinho que gostaria de fazer alguma coisa, mas fala, cara, eu vou contratar um monte de gente, terceiriza. Terceirização, eles, dependendo de quem você terceiriza, trabalha num calendário diferente, né? Que o cara fala, não, 3 dias e vai levar 12, então é em outro. E aí você fica à mercê disso aí. Quando você acha Sim. aquele prestador bom, ele sai ou alguém muda. E aí você tem esse problema, né? Então, do ponto de vista,
vai ficar cada vez mais complexo. O custo por lead nunca vai cair. Você vai ter que ajustar na comunicação. Você vai sim precisar trazer mais audiência. Você vai ter que sair da zona de conforto. Você vai precisar ter um monte não, mas mais produtos. Não tem mais aquilo daquele produto de 1997 que as pessoas faziam 10 milhões com ele. E aí não adianta. Em algum momento ele vai cair em mim. Ele vai precisar do que eu falo. No final das contas é isso. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Se não chegou é porque parou antes. Óbvio que a pessoa, né, pode procurar outras pessoas de gestão como um todo, né? Claro. Sim, mas procurar uma gestão mesmo, né? Que dica hoje você daria para pessoas iniciantes no marketing digital para obter uma gestão eficiente? Que nem eu falei, até projeto iniciando hoje já precisa ter uma atenção especial. Então, que dica você daria? Eu sempre ficaria de olho no tempo e entender uma coisa, que dependendo do quanto que ele fatura, ele precisa de uma certa estrutura. Se ele fatura, vamos supor que fatura 500 mil no ano, e ele tem uma estrutura muito grande, é fácil entender que essa pessoa está perdendo dinheiro porque ela está gastando mais do que ela precisava para entregar aquilo, né? Pessoas muito júnior ou sem processo. Só que se a pessoa fatura 500 mil e tem uma equipe muito pequena, ela também está perdendo dinheiro, porque ela poderia fazer muito mais. Então, no final da conta, qual que é o balizador? É justamente isso aí que eu falei do que a gente chama de zona de genialidade, que é você fazer o que você é bom. Qual que é o nosso mantra da antigestão? É ganhe dinheiro fazendo o que você ama e delegando todo o resto. Então, nesse caso, qual que é esse balizador do quanto... Quando você começar, vai ter que ser você mesmo, arregaça a manga e vai fazendo. Vai chegar um momento que você começa a ver que aquilo que te dá dinheiro, se você for especialista, né, conteúdo, ou estrategista e estratégia, você vai parar de fazer isso em algum momento. Você vai começar, tipo, nossa, o cara não entregou isso, preciso mandar a mensagem. Quando você vê que você vai gastando tempo com outras coisas, você já tem que pensar em reestruturar. Você já tem que resolver isso de alguma forma. Sempre que você tá... É o lance da única coisa lá, do 80-20, seja lá qual for o nome. Sempre foque naquilo que vai te dar o resultado. Quando você vê que você tá perdendo o foco, você precisa resolver isso de alguma forma. Seja com terceiro, seja com equipe, seja com processo. Para cada pessoa vai ter uma resposta diferente, né? Gostei do lema, viu, do antigestão, inclusive, realmente... Quando você especializa, geralmente a pessoa entra no digital para fazer o que ama. Então, eu sei, eu gosto muito de dar aula de inglês, por exemplo, é um negócio que eu amo, mas não dá muito dinheiro aqui normal, então, putz, eu vou entrar no digital, vou vender curso de inglês. Ela entra para fazer o que ama, para fazer o que faz bem. Então, quando ela precisa gerir e ela perde tempo nessas coisas, aí já não tem mais qualidade no produto, já não consegue ampliar o alcance, porque ela saiu da área de atuação em que ela ama. A zona de genialidade. A zona de genialidade, que é o termo que você usa. Então, exatamente. A pessoa vira o que a gente brinca, o empresidiário, né? Tipo, vira escravo da própria empresa. Exato. No final é isso, porque só acontece com ele, e aí não tem o que fazer. Se acontecer alguma coisa com ele, tudo para. E aí a pessoa fica tentando levar as coisas no braço, né? E aí não vai. Legal. Bom, caminhando para a última pergunta, atingindo o final do episódio, eu queria que você desse uma mensagem, tá? Para os produtores hoje que querem aprimorar gestão, produtividade, tá? Trazer uma equipe eficaz. Encontra-se problemas que você já deve ter visto em vários, tá? Em termos de como gerir, às vezes tem aquele ponto de terceirização, onde a pessoa está muito dentro do processo e parou-se no tático. Então, que mensagem você daria para essa pessoa que quer aprimorar? Se você está nesse momento, né? Independente de qual a escala do seu negócio, é a mesma coisa que você ensina para as pessoas. Busque o conhecimento, né? Busque efetivamente entender aonde você quer chegar com o seu negócio e crie uma estrutura para fazer isso. Porque tá tudo bem se você não quiser ter uma estrutura, se você pensa que é uma renda extra e você quer 2, 3 mil reais por mês. Mas se você quer dominar o mundo, quer ganhar plaquinha, quer fazer seja lá o que for, você vai precisar, você não vai conseguir fugir de gestão. Não existe nenhum negócio no mundo que cresceu sem ter gestão. Aí é uma escolha, vai ser mais para frente ou mais para trás, mas o importante é você não ser avesso a isso. Entender que isso existe e que ele é tão importante quanto a estratégia, senão o negócio não para em pé, vai chegar um momento que essa conta não fecha. É isso. Espetacular. Muito bom. Muito obrigado, Marcelo, por estar aqui, pelo papo. Foi bem legal, vou trazer muito isso em relação até aos clientes, então até tomou para mim esse aprendizado. Espero que a pessoa que esteja ouvindo também tenha aprendido muito, porque realmente esse conteúdo foi muito bom. Obrigado, Marcelo, por estar aqui.
Pra você que quer continuar acompanhando o Marcelo, entra no Instagram, coloca lá, @marcelo.pinazza com 2 Zs, tá? Então, ou Pinazza, né? A gente conversou sobre isso. Então, marcelo.pinazza. Também acompanha a VUMP no @VumpOficial. Ativa o sininho, se inscreva e já fique de olho nos próximos episódios, porque sempre tem mais e você sempre aprende aqui. Então, obrigado por acompanhar o episódio até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu.